Bom, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é a sua maior paixão? O que te motiva e por que você faz o que você faz? Essa semana eu andei pensando e andei refletindo muito sobre o que eu faço aqui no canal e por que eu faço o que eu faço aqui no canal. E com isso, eu cheguei à conclusão de que eu amo o cinema e eu amo a sétima arte e eu amo essa questão audiovisual. Mas eu nunca contei pra vocês a minha história com o cinema e por que eu me apaixonei pelo cinema. Então, acho que o vídeo de hoje vai ser sobre por que eu me apaixonei pelo cinema e como eu me apaixonei pelo cinema. Então, bom, eu sou formado em jornalismo e desde que eu entrei na faculdade, o meu maior sonho era ser jornalista esportivo. Por quê? Bom, desde que eu era pequeno eu sempre fui apaixonado por futebol e, como vocês podem ver, eu sou apaixonado por futebol até hoje. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Como eu era apaixonado por futebol, eu gostava de ler tudo que relacionado ao futebol e tudo que estava ligado ao futebol. Com isso, eu conheci a palavra de um dos meus maiores ídolos, que é esse cara aqui, chamado Armando Nogueira. O Armando é o meu maior ídolo e quando eu comecei a ler as primeiras crônicas dele, eu comecei a perceber que o cara conseguia transformar o futebol em paixão. O cara conseguia trazer para as páginas e trazer para as palavras aquela paixão que as pessoas não conseguiam identificar, como, por exemplo, o cara conseguia definir uma chuteira de uma forma que nenhum mero mortal conseguiria definir. Por isso eu me apaixonei pelo futebol, eu me apaixonei pelas palavras e eu sempre quis escrever sobre futebol, eu sempre quis falar sobre futebol e um dia eu gostaria de ser como o meu ídolo, Armando Nogueira. Com isso, eu entrei para a faculdade e então destinado a ser um jornalista esportivo, assim como o meu maior ídolo, Armando Nogueira. Porém, as coisas não aconteceram da forma como eu esperava e vocês já sabem disso, até porque vocês já sabem o final dessa história. Mas eu fiz a faculdade de jornalismo e durante a faculdade eu trabalhei durante 2 anos em um site que falava sobre, um site jornal que falava sobre futebol. Infelizmente eu acabei me decepcionando com o meio, acabei me decepcionando com as pessoas que estão no meio e por isso eu larguei o futebol e falei, não, isso não é pra mim, não é isso que eu quero. E daí eu fiquei meio perdido, eu fiquei um pouco desamparado. O que seria de mim? O que seria da minha vida? O que seria da vida de Pedro sem a paixão do futebol? Como ele ficaria sem o futebol? Bom, foi aí então que eu conheci um cara chamado Pablo Villaça. E ele fazia as mesmas coisas que o Armando fazia. Ele conseguia trazer para o cinema a mesma paixão que o Armando trazia para o futebol. E eu falei, cara, se uma pessoa consegue trazer tanta paixão assim para uma arte, que para mim o futebol era uma arte, eu vou olhar para o cinema como o cinema sendo uma arte, porque para mim o cinema era apenas uma forma de entretenimento banal. Só que o cinema é uma forma de entretenimento. Só que não tem nada de banal. Eu não sei nem porque eu tô de óculos, que eu não uso óculos. Foi só para dar um ar de cult. Mas enfim, a partir do momento que eu comecei a conhecer o trabalho do Pablo, eu vi que era possível você transformar aquilo que você estava vendo na tela em paixão, em amor. E você conseguia trazer para as palavras e você conseguia trazer para os seus leitores exatamente aquilo que você via, aquela emoção que o filme te passava. Então por isso eu fui atrás do cara e eu fui conhecer um pouco do trabalho do cara. Eu conheci o Pablo, fiz cursos com o Pablo e com isso eu me apaixonei pelo cinema. Mas eu vou dizer aqui a razão pela qual eu me apaixonei pelo cinema. Por que o cinema virou algo tão importante na minha vida? E por que hoje eu estou aqui falando sobre o cinema? Afinal, eu não posso ser qualquer um, eu não sou qualquer um falando sobre o cinema. Eu sou um cara apaixonado.
Bom, o objetivo do vídeo de hoje é contar pra vocês o quanto que o cinema se tornou importante pra mim. De que forma que eu reparei que um filme do Woody Allen pode ter um diálogo transformador e que pode mudar a sua vida. De que forma que um filme do Tarantino pode ter uma cena de comédia completamente exagerada e mostrar pra você que o mundo é realmente exagerado, que a gente exagera na forma como a gente age. Ou então de mostrar pra gente como o Wes Anderson consegue capturar as cores que a vida tem pra gente e as cores que a vida tem pra mostrar pra gente e que a gente só precisa aproveitar e desfrutar dessas cores e olhar um pouco ao redor do que a gente enxerga. Mas o mais importante, mostrar também da forma como o Spielberg mostra que os nossos relacionamentos são as coisas mais importantes que a gente tem e que são as coisas mais fortes que nós temos. O cinema é uma arte muito complexa, muito complicada, mas ele ao mesmo tempo é uma arte muito fácil de se entender. Por isso ele é tão bonito, por isso ele é tão belo. Você vai numa sala de cinema para assistir um filme como Transformers, você sai de lá transformado. Se você vai para o cinema assistir um filme como La La Land, você sai de lá transformado. Independente do filme, independente da cena, independente do frame que ele passe, cada segundo transforma você de uma forma diferente. Cada minuto transforma você de uma forma diferente. Cada hora transforma você de uma forma diferente. Depois que você sai de uma sala de cinema, você pode mudar de opinião, você pode mudar a forma como você se relaciona, você pode mudar a forma como você enxerga o mundo. E foi isso que eu vi no cinema. Foi isso que eu vi na sétima arte. Dessa forma, eu consegui enxergar o cinema como um futuro para mim, como algo do qual eu quero falar para o resto da minha vida, como eu quero mostrar para vocês os encantos que tem o cinema e de que forma ele me encanta. Por isso eu quis dizer para vocês como eu sou apaixonado pelo cinema e de que forma eu me apaixonei pelo cinema. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo mais um vídeo meu com vocês, é mais uma ligação nossa, mostrando um pouco da paixão e do amor que eu tenho pelo cinema e por essa coisa da qual eu falo aqui. Eu não sou qualquer um. Eu amo o assunto do qual eu estou falando, eu amo o assunto do qual eu estou dizendo. Vamos compartilhar esse amor que o mundo precisa. Por hoje é só. Por hoje